A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Estevão Bezerra, pastor presidente das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em Lisboa, Portugal, e começa agora mais uma edição da Escola Bíblica Dominical Online, um projeto da nossa igreja em parceria com a editora Betel. Sejam todos uma vez mais bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde hoje estudaremos mais uma valiosa lição do nosso manual de instrução preparado pela editora Betel. Nós estamos no terceiro trimestre de 2026 e estamos estudando o livro de Provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter e fortalecem a fé e abençoam a família. Como autor da nossa lição, temos o respeitado bispo Abner Ferreira, ele que é segundo vice-presidente de nossa tão gloriosa convenção, a CONAMAD, Convenção Nacional de Ministros das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, e também pastor presidente vitalício da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, a nossa Igreja-mãe. O autor da nossa lição traz como motivo de oração para esta manhã o incentivo para que oremos para que os lábios mentirosos não prosperem entre os santos. De acordo com a lição que estudaremos, eu convido você agora a termos um tempo em oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós nos reunimos agora em oração e pedimos, Senhor, que nesta manhã prevaleça somente toda a verdade, que a tua palavra seja luz e instrução para o nosso entendimento. A nossa oração neste momento é para que os lábios mentirosos não prosperem em detrimento à santificação do meio do teu povo. Senhor, desfaz toda mentira e transforma toda verdade em forma pública agora. O Senhor é quem justifica os teus filhos, o Senhor é quem restaura a nossa sorte, o Senhor é quem é a verdade em nossa vida. Essa é a oração que fazemos agora, no início da nossa aula. Fica conosco, em nome de Jesus. Você que pode, diga amém e graças a Deus. A lição que estudaremos é a lição de número 4, que traz por título O Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. O nosso texto áureo está em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Os objetivos da nossa lição são 3. Fique a conhecer agora. O primeiro, ressaltar as consequências negativas da mentira, saber que a verdade abre as portas do céu e reconhecer a mentira como uma característica da testemunha falsa. O nosso texto de referência está em Provérbios, capítulo de número 12, versículos 17 até os versículos de número 23. O texto de referência você pode ler também na sua Bíblia do culto, a Bíblia Oficial das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, uma Bíblia que vai ao seu encontro através do seu pedido feito pela nossa central de atendimento. Está aí no seu rodapé de vídeo o contato da nossa central. Peça e adquira já e seja edificado pela palavra do Senhor. Pois bem, vamos iniciar a nossa lição desta manhã maravilhosa de domingo. Já agora,
Coloque nos comentários de onde você acompanha a nossa Escola Bíblica Online. Lição de número 4, falaremos hoje sobre o Deus que ama a verdade, mas ele abomina a mentira. Se existe uma coisa que é terrível para a nossa vida, é quando somos alvos de mentira. Esta manhã estudaremos sobre o Deus que ama toda a verdade. O tópico de número 1 diz-nos: a mentira nos afasta de Deus. Vejamos o que o autor da nossa lição nos apresenta como introdução do texto. A mentira engana e ilude o próximo. Aprendemos no livro de Provérbios que o Senhor Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Portanto, ele se agrada de quem é sincero e se afasta da mentira e do engano. Vejamos, os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. A primeira razão pela qual Deus abomina a mentira é porque a mentira tem o poder de semear contenda entre os irmãos. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de harmonia. Portanto, tudo aquilo que vai contrário à sua natureza é abominável aos seus olhos. A mentira se torna abominável porque ela vem distorcer o que é harmonioso entre os irmãos. Pois bem, a primeira verdade desta manhã é que a mentira tem o poder de distanciar aqueles que um dia estiveram próximos. O sábio teve o cuidado de ressaltar que o Senhor Deus odeia a testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Porque esse tipo de comportamento destrói amizades, relacionamentos familiares e profissionais, além de afastar Deus de todo mentiroso. Querido, uma mentira é capaz de incendiar toda uma vegetação. Querido, uma mentira é capaz de destruir a mais sólida das amizades e os mais estruturados relacionamentos. A mentira, tido na Bíblia como falsa testemunha ou testemunha falsa, é aquele instrumento no qual o adversário das nossas almas se utiliza para provocar, semear contenda e afastamento entre os irmãos. A mentira, ela se torna, assim, um agente de escravidão. Porque se ao invés de libertar as pessoas sendo ferramenta da verdade, a mentira, ela se torna a ferramenta que escraviza o ser humano. O diabo, ele é descrito na Bíblia como o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44. E ele faz com que a mentira impeça a construção de alicerces sólidos ao minar a confiança entre as pessoas. Você vai se lembrar da nossa lição da semana passada, onde falamos sobre a confiança no Senhor, que é o agente de segurança e de proteção. Ora, a mentira é capaz de destruir as bases de confiança, de modo que a pessoa se torna vulnerável, se tornando um escravo destas palavras. Quem mente vira escravo da sua própria mentira, uma vez que não pode esquecer da falsidade que criou. Constantemente, você vai reparar que o mentiroso, ele precisará de uma nova mentira para reforçar a mentira anterior. E isso é um modo de escravidão. Aquele que um dia professa uma mentira, sabe que diante de uma verdade, toda mentira vai se desfazer. Por isso, ele precisa recriar, novamente criar, inventar uma nova mentira todos os dias, se tornando ele um escravo da sua própria mentira.
Por isso, é justamente em casos assim que o diabo age, aprisionando e afastando os mentirosos de Deus. Porém, nós, os cristãos, devemos estar atentos e resistir a este mal, porque a desgraça persegue os pecadores por toda parte, mas os corretos serão recompensados com o bem. A mentira, você já ouviu a expressão dita pelos nossos avós ou os mais antigos? A mentira possui pernas curtas. É isso mesmo. Uma mentira não tem poder para alcançar uma velocidade ou alcançar uma longa distância sem se deparar nessa trajetória com a verdade. A mentira sempre vai esbarrar na verdade. Portanto, eu e você devemos resguardar a nossa vida como os bons cristãos e entender que todo mentiroso não tem parte para com Deus. O mentiroso, pelo contrário, ele possui a sua vida totalmente entregue às mãos do diabo, que é o pai da mentira. Eu quero que você coloque nos comentários agora se algum dia você já foi um mentiroso. Será que você tem coragem para isso? Talvez você um dia disse que não pegou tal coisa, mas na verdade tinha se apossado dela. E talvez você, no momento de pressão, quando confrontado, não viu outra alternativa senão mentir para se tornar safo. Eu quero que você tenha coragem agora. É um momento de interação. Coloque nos comentários se em algum momento da sua vida você já mentiu. Nós estamos na lição de número 4, vamos prosseguir aqui em nosso raciocínio. Porque eu já falei que Deus abomina a mentira porque ela semeia contenda entre irmãos, a mentira se torna uma escravidão e, em terceiro lugar, nós somos instruídos pela nossa lição de hoje a fugirmos da mentira. Quem vive de mentiras não conhece o prazer de viver com autenticidade. O livro de Provérbios é uma fonte de orientações para uma vida repleta de verdade. Porque da sabedoria e do conhecimento de Deus é o que nós devemos nos pautar. Portanto, devemos fugir de mentiras e não compactuar com os mentirosos. Como ensina o apóstolo Paulo aos Efésios, em sua carta no capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. O apóstolo Paulo usa a analogia da Igreja de Cristo como um só corpo, tendo seus vários membros. Eu me lembro de um dia ver alguém tropeçando pelo caminho e, na tentativa de ajudá-lo, essa pessoa disse: não sei o que aconteceu, acho que minhas pernas me enganaram. E eu achei interessante essa citação e, comparado ao que o apóstolo Paulo está dizendo, ele nos compara como membros de um único corpo. E a instrução dele é a seguinte: não mintais, porque somos membros um dos outros. Ou seja, quando eu, no local de membro, me torno mentiroso, eu faço todo o corpo perder o equilíbrio e cair. Quando eu, sendo membro de um único corpo, minto a outro membro, eu posso estar escondendo algo grave que precisa de uma intervenção. Portanto, esta manhã, tenhamos claro em nossa mente que não compensará sermos mentirosos, porque o prejudicado, no final das contas, sempre será nós mesmos. Chegamos assim no tópico de número 2. A mentira destrói, mas a verdade edifica. O apóstolo Paulo, mais uma vez, é citado nesse tópico com a instrução que ele nos dá, dizendo-nos, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 9, que
nós devemos deixar a velha natureza e com ela os seus velhos hábitos. A mentira, sem dúvida, já fez parte de todo ser humano, contudo, aquele que é nascido em Deus não deve mais praticar a mentira. Portanto, o apóstolo Paulo vai nos instruir que dentro da família não deve haver mentiras, porque a mentira ela é um agente que transforma o ambiente de confiança em ambiente de desconfiança. Ele quebra a barreira de proteção, de segurança e transforma num ambiente instável. Nós nunca saberemos o que é verdade e o que não é. Então, o pai perde a confiança no filho, o filho perde a confiança no irmão, o irmão perde a confiança na mãe e assim, sucessivamente, o ambiente que outrora era de paz, de alegria, de confiança, se transformou em um ambiente hostil, incerto, duvidoso, e Deus, sem dúvida alguma, não habita em um ambiente assim. Que esta manhã, eu e você possamos produzir dentro de nossos lares a verdade e somente a verdade. Se a mentira um dia entrou pela janela da sua casa, por gentileza, coloque ela para correr ainda hoje. Restaure as bases de segurança de seu lar por meio da verdade. Por mais dolorosa que seja a verdade, por mais difícil de encarar que seja ela sempre terá o poder em si mesmo para edificar a nossa família. Pelo contrário, a mentira que parece muito mais fácil, ela tem um poder destrutivo sem tamanho. Em o nome de Jesus, o meu e o seu lar serão lares visitados pela verdade de Cristo Jesus. E eu quero profetizar que onde houve quebra de aliança, quebra de confiança, nós queremos declarar que no nome de Jesus, a verdade de Deus irá restaurar o seu lar e a sua família. Se você acredita nisso, diga comigo, amém. Nós estamos no tópico de número 2, prosseguindo em nosso raciocínio. Vejamos, Deus, Ele é a verdade. Deus, Ele condena a mentira, porque a sua natureza é a verdade. João capítulo 1, versículo 14. Vejamos o que nos diz o texto da Sagrada Escritura. Vamos lá? Deus é a verdade. Quando olhamos para a continuidade da nossa lição desta manhã, chegamos no subtópico de número 2, do tópico 2 da nossa lição. E o texto vai nos dizer que Deus é a verdade. Deus condena a mentira porque em sua natureza só existe a verdade. Vejamos o que nos diz a Bíblia do culto em João capítulo 1, versículo 14. Você que tem a sua Bíblia perto de você, pegue agora e abra no texto de João capítulo 1, versículo 14. Olha só o que nos diz o texto. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, aqui a mentira não faz parte da natureza de Deus. Você não vê em nenhum momento a citação de que esta encarnação do Verbo tem como característica a mentira. Pelo contrário, o Verbo se fez carne e habitou, e veio cheio de graça e de verdade. Ora, se a natureza de Deus é a verdade, tudo aquilo que é contrário a essa natureza deve ser abominável. Por essa razão que Deus abomina a mentira. O texto vai continuar na nossa lição dizendo que nele não existe nem mentira e nem uma sombra de variação.
O rei Davi se posicionou contra a mentira em Salmos de número 5, verso 6, dizendo que o Senhor acabará com todos os mentirosos. No livro de Provérbios, somos exortados a não mentir e nem dizer palavras perversas. Porque dizer palavras perversas pode edificar ou destruir. Portanto, devemos estar atentos ao que falamos, usando bem as nossas palavras. Que esta manhã eu e você possamos refletir sobre o que temos dito a respeito de alguém, o que temos dito acerca de nós mesmos, o que nós temos dito para outras pessoas. Porque aquilo que falamos tem o poder de edificação ou até mesmo de destruição. Ou a nossa boca, ela se torna ferramenta de edificação ou de destruição. Edificamos quando falamos a verdade, destruímos quando falamos a mentira. Deus, por ser verdade, não poderá negar a sua própria natureza, consentindo com atitudes mentirosas. Todo aquele que mente não provém de Deus. Toda mentira não provém de Deus. Tire dos seus lábios esta manhã toda ação mentirosa, porque isso não é a vontade e nem tampouco a natureza do Deus que eu e você nós servimos. E existe sim um castigo para aqueles que proferem mentiras. A Bíblia nos ensina que falsa testemunha, ela é castigada. E o que profere mentiras perecerá. Portanto, os justos não devem compactuar com situações que envolvam mentiras. Por ser um livro de sabedoria, os conselhos em Provérbios nos ensinam o caminho que devemos seguir para permanecer juntos a Deus. E o caminho esse é a verdade. Não se engane. Talvez a recompensa do mentiroso demore tempo demais para chegar. Parece até que o mentiroso, em algum momento, tem força para prevalecer. Ah, pastor, existem mentiras que duram anos na minha vida. Existem mentiras que eu lido com ela há anos. Pastor, eu já estou convivendo com uma mentira que eu acho até que se tornou verdade. Não se engane. Todo mentiroso, ele terá a sua recompensa. E todo aquele que fala enganosamente perecerá. Pode parecer que está demorando, mas há um castigo vindo como recompensa para todo aquele que praticou a mentira. Mas o caminho dos justos, este é pautado pela verdade, e pela verdade o Senhor está dizendo que Ele o livrará. Eu ensinei até agora que os valores bíblicos são imutáveis e nos conduzem aos céus. Eu quero concluir esse tópico de número 2, reforçando em mim e em você esta base de ensinamento. Valores de Deus são imutáveis. Leis humanas podem sofrer alterações. Pensamentos humanos podem sofrer alterações. Mas os princípios de Deus, eles são imutáveis. Quando Deus nos instrui sobre toda a verdade, Ele não negará esta palavra em detrimento do tempo. Deus, ao longo do tempo, não mudará porque o ser humano mudou. Muito pelo contrário, passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecerão, não hão de passar. Então entenda, se existe um princípio de Deus, ele é inegociável e é imutável. Não abra mão dos seus valores, não abra mão da sua característica de servo de Deus. Somos instruídos, filhos de Deus e servos do Senhor. Não mentem, falem sempre a verdade.
Chegamos ao tópico de número 3 da nossa lição. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Esta é a lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tópico de número 3 traz por título Vivendo a Verdade. O mundo moderno ele é volátil, instável, por isso devemos nos esforçar para sermos sinceros e transparentes em tudo. John Hus diz: ame a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, defenda a verdade, porque quem não fala a verdade, trai a verdade. Os crentes devem ser conhecidos como pessoas que vivem a verdade e prezam pela verdade. Assim sendo, não devemos compactuar com pessoas mentirosas que estão sempre dispostas a enganar o outro para ter benefício próprio. Como discípulos de Cristo, não podemos entristecer o Espírito Santo. Querido, você hoje convive em uma sociedade totalmente afundada no pecado. Para onde você olha, você vê a maldade. Para onde você caminha, você vê o mal-estar entre o ser humano. É violência, é guerra, é perseguição. E nessa tentativa de sobrevivência, é natural que as pessoas enganem umas às outras para obter vantagem. É o mundo volátil que nós vivemos. Contudo, servos de Deus não compactuam com esta sociedade. Romanos vai nos instruir que devemos ter uma transformação do nosso entendimento pela renovação da nossa mente. Ou seja, para que possamos experimentar a boa vontade de Deus, é preciso termos uma transformação. Ou seja, não andarmos de acordo com os padrões deste mundo. Este mundo não pode ditar como a sua casa deve andar. Este mundo não deve dizer como você deve ser na empresa. Porque se todos os seus colegas proferem mentiras para os seus superiores, você, sendo um servo de Deus, deve prezar pela verdade. O caminho de paz é o caminho em que a verdade ela trilha. Não há dúvidas que viver na verdade é difícil. Não há dúvidas que viver na verdade é um caminho espinhoso. Contudo, é o melhor caminho. É difícil, mas ainda será a melhor opção que você tem. Infelizmente, muitos gostam de viver em meio às mentiras. A Bíblia nos garante que a verdade perdurará para sempre. Assim como nascidos de novos, devemos caminhar na verdade a fim de alcançar a eternidade. O que devemos seguir hoje é o caminho da verdade. Por mais espinhoso que ele seja, por mais difícil que ele seja, eu e você somos desafiados a caminharmos de verdade em verdade. Viver hoje a verdade é uma virtude que tem que ser preservada. Você que está em casa acompanhando a lição de hoje, você está sendo instruído a viver uma vida de verdade, a abandonar toda a mentira. E isto é uma virtude que Deus deseja ver claro e evidente em todos os seus filhos. Nós estamos prosseguindo aqui, mas eu preciso deixar a citação do autor da nossa revista, que traz uma experiência particular, agora no tópico de número 3. Preste atenção o que ele nos diz. Citações do bispo Abner Ferreira. Quando adolescente, ouvi uma história sobre a mentira que nunca mais me esqueci. Trata-se da história de um menino que adorava mentir. Um dia na praia ele fingiu estar se afogando. Todos o acudiram. Ele se riu, falando que tinham sido enganados. A cena se repetiu por mais uma, 2, até 3 vezes. Até que um dia ele realmente estava se afogando e ninguém deu a devida atenção, julgando ser mais uma peça que ele estava pregando.
A parcela mais significativa desta pequena história é que a mentira pode ter um resultado infeliz, que é o afastamento e a falta de confiança. Citação do bispo Abner Ferreira, que partilha comigo e com você uma experiência pessoal de uma história que ouviu na sua infância. Portanto, eu quero que você entenda que a mentira, ela destrói e afasta todas as pessoas de um relacionamento saudável. O ponto 2 do tópico 3 vai nos dizer que verdade e ética são duas coisas que devem andar juntas. Quando somos verdadeiros, ficamos em paz, pois fazemos bem a nós mesmos e aos que nos cercam. Deus tem compromisso com a verdade e com aqueles que falam a verdade. Isso porque os justos sabem dizer coisas agradáveis, mas os ímpios sentem alegria em ofender os outros. Sendo assim, viver na verdade revela a ética cristã, que diz: não admitirás falso rumor. Ou seja, verdade e ética são características pertinentes que devem andar junto com aquele que professa a fé em Cristo Jesus. Dizer falso testemunho ou admitir um falso testemunho a alguém é danoso, é desastroso. E é interessante observarmos que há pessoas que têm prazer em ofender os outros, criar mentira acerca dos outros. Que o Senhor alcance o seu coração na manhã deste domingo, que o Senhor alcance o seu coração nesse exato momento e que você se arrependa. Nós nos arrependamos de toda mentira que um dia proferimos a fim de ofendermos alguém, porque os justos se alegram, se folgam em falar a verdade. O falar do justo, ele é prazeroso porque ele é verdadeiro, mas o falar do mentiroso, ele é agressivo e ofende ao seu próximo. Guarde a verdade como um tesouro valioso. O sábio nos orienta em Provérbios capítulo 23, verso 23, a nunca vender a verdade, ou seja, fazer um investimento elevado para obter a verdade. Eu quero que você entenda hoje a verdade como um bem precioso que você possui e que não pode ser vendido ou negociado. Eu quero que você entenda que esse tesouro que você tem em suas mãos não deve ser perdido. Faça tudo para preservar este tesouro que é a verdade. Entenda, o sábio Salomão vai fazer essa analogia trazendo para nós um incentivo a quê? A não renúncia da verdade. O salmista afirma que escolheu o caminho da verdade e se propôs a segui-lo. Olha só, ele escolheu e decidiu seguir, porque não basta apenas eu conhecer, saber o que é verdadeiro. Eu preciso decidir seguir nesse caminho. A verdade é uma escolha, a verdade é uma decisão, a verdade é uma escolha certa que você faz agora no seu coração e por isso você decide caminhar na verdade. A verdade é preciosa porque Jesus é a verdade que nos liberta do pecado. O clássico texto de João, capítulo 8, verso 32. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade. Então você entende que, sendo Cristo a verdade, temos que viver dentro desta verdade para nós também. A verdade é um bem precioso e eu passo a ler a conclusão, do qual não devemos nos afastar jamais. O mentiroso vive preso em suas mentiras, servindo de joguete para o diabo, que é o pai da mentira. Mentira é um pecado que Deus abomina e os desdobramentos de palavras mentirosas podem causar sérios prejuízos.
Nós encerramos agora a lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, tendo em nós, claro, o dever de mantermos sempre a verdade viva em nossa boca, em nossa mente e em nosso coração. Que o nome de Jesus destrua todas as ações das mentiras que um dia alcançaram você e a sua casa e que você viva liberto para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e te guarde. A você que acompanhou a aula até agora, a você que está chegando, que Deus abençoe você e a sua família. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça isso agora. Deixe o seu like, mas se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, sempre que estivermos online, você será o primeiro a ser notificado. Foi um prazer estar com você. Acompanhe o nosso culto, que começará logo na sequência desse vídeo, às 11 horas da manhã, ao vivo, em direto em nosso canal, com transmissão da celebração com a família aqui do nosso templo sede em Lisboa, Portugal. Que Deus abençoe você mais uma vez, uma boa semana!